Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia, da empresa Lar Perfeito Lar, aqui de São Paulo, e eu vim hoje falar um pouquinho para vocês nessa minha palestra sobre como fazer o relógio trabalhar ao seu favor com o planejamento da rotina doméstica. Sejam muito bem-vindas, eu espero que estejam todas gostando. Eu também estou participando, vendo alguns vídeos, algumas palestras e está muito bacana o material. Aproveitem mesmo essa oportunidade, tá bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês, primeiro da Lar Perfeito Lar, para vocês entenderem um pouquinho o que é essa empresa. Eu fundei ela em 2014 e hoje eu sou personal organizer. Nesse meio tempo, entre o ano de 2014 e 2015, eu busquei algumas formações. Né? Antes eu fazia a organização do meu lar mesmo por hobby, por gostar muito, por ser muito organizada também. Eu sou especialista em organização do tempo, voltada para o lar. Então eu ensino as mulheres, principalmente, que trabalham fora e são donas de casa, como otimizar o tempo delas nessa correria maluca, né? Que a gente tem uma jornada dupla muitas vezes, né? Tripla, né? Marido, filhos e trabalho. Ou mesmo a dona de casa, ela fala assim pra mim, Paty, eu tenho clientes que, olha, eu sou dona de casa, me orgulho disso e não consigo organizar as minhas tarefas, o que eu faço, né? Então eu também atendo donas de casa que estão perdidas ali na organização da sua rotina doméstica, muitas delas recém-casadas, que acabaram de mudar para um lar novo, onde tudo é novo e o marido e ela não conseguem se organizar, a gente vai lá, organiza a rotina deles, auxilia nesse primeiro momento e eles seguem aí a vida a dois adiante com um respiro melhor por conta dessa organização, dessa otimização das tarefas, tá ok? Estudar e entender nossas clientes para alcançar um planejamento que resulta em uma organização única e exclusiva. Então, nós fazemos um planejamento e um estudo mesmo, né? Nós vamos até a cliente, entendemos a necessidade dela, conversamos com ela, procuramos entender o dia a dia como que é, quais são as tarefas que ela tem dentro e fora do ambiente doméstico, né? E a gente faz uma lista, eu auxilio vocês a fazerem aquela listinha e colocar cada tarefa, encaixar cada parte dessa tarefa nos horários pré-determinados e que facilitem mais o dia a dia e que sobre mais tempo para a família, para os amigos, para cuidar delas mesmas, não é verdade? Às vezes a gente precisa cuidar um pouquinho mais da gente, não é? Buscamos a satisfação pessoal das nossas clientes. Esse é o foco da Lar Perfeito Lar, por isso que ela foi criada. Quando lá atrás eu pensei nesse projeto, tudo começou por conta do nascimento do meu filho e como quase toda mulher, né, nessa fase, a hora que eu fui voltar a trabalhar, infelizmente eu não consegui a minha recolocação, então eu fiquei em casa. Continuei fazendo um trabalho em casa com o meu filho, né? E não sobrava tempo, eu achava que era fácil organizar uma casa e eu não conseguia me organizar a minha rotina. E aí eu trouxe algumas ideias do meu trabalho para vocês terem uma ideia. Eu sou formada em logística e gestão estratégica de negócios. E o que acontecia comigo? Na empresa era tudo lindo e maravilhoso, né? O farol, a organização do meu estoque, a distribuição dos materiais a nível Brasil, eu conseguia ter tudo na ponta do lápis, tudo controladinho. Aí chegou em casa, eu pensei, se eu faço uma operação desse porte girar, porque em casa, onde eu tenho um espaço de 70 metros quadrados, eu não vou conseguir fazer isso funcionar. E muito eu me enganava, porque não é fácil ser dona de casa. Hoje eu sei disso, por isso que eu desenvolvi esse trabalho e criei essa empresa Lar Perfeito Lar para ajudar pessoas como eu que ficaram sem conseguir uma recolocação no mercado e foram se aventurar aí no lar, né? E
ficaram perdidas, literalmente, né? Depois que eu organizei a minha rotina, que eu consegui organizar as coisas do meu filho, do meu marido, sobrou mais tempo para cuidar de mim mesma, para fazer um exercício físico, fazer uma caminhada ao ar livre. Isso facilitou muito, me ajudou muito na minha autoestima, num contexto geral, né? É tão importante nós termos esse tempo para cuidar de nós mesmas, né? Isso é muito válido. Eu vejo o resultado que as minhas clientes esperam e ver elas alcançando esse resultado é uma satisfação imensa. Eu digo, esse ano de 2015 para mim foi um marco. Eu me encontrei nesse trabalho e cada cliente que eu saio da casa dela e vejo o olhinho brilhando e cheio de lágrimas assim por ver a organização, a mudança que fez no lar, é de uma satisfação sem tamanho. E hoje eu trouxe um pouco nessa palestra para vocês disso que eu aplico nos lares, e a gente vai falar sobre a organização do seu tempo, de 5 estratégias fundamentais para organizar e otimizar o tempo dentro de casa, e a diferença que isso faz, se colocado em prática, para a sua vida é sim, inexplicável. Eu tenho alguns depoimentos, algumas clientes minhas que realmente, bom, eu fiquei muito mais feliz. Eu tornei disso meu trabalho, né? E é incrível. Bom, vamos começar? A gente vai falar um pouquinho sobre as 5 estratégias para a organização do seu tempo. A primeira vai ser a análise dos hábitos. Use a rotina a seu favor. Tenha em mente os benefícios e planejar sempre. Por último, a gente vai falar sobre arrumando a bagunça. Então, vamos lá, o próximo slide. Faça uma análise dos seus hábitos. Por quê? Você é a sua melhor observadora. Então, no dia a dia, o que eu faço? Eu pego uma lista mesmo, ou no Excel, ou no caderno mesmo, coloco lá da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir e vou anotando do lado desses horários quais são as tarefas que eu estou realizando naquele dia. Se você fizer isso durante uma semana fechada, começar pelo domingo, por exemplo, e finalizar no outro domingo, você vai ver com clareza no dia a dia o que você faz dentro de casa. Você é a sua melhor observadora, lembre-se sempre disso. Então faça esse levantamento que vai servir como base para a distribuição das tarefas no dia a dia. Crie uma lista de tarefas diárias. Com esse histórico que a gente vai criar, o que a gente vai conseguir fazer? Essa lista de tarefas. Você, mais do que ninguém, vai saber o que você pode fazer na segunda-feira, o que é importante fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. O final de semana, gente, coloquem isso na cabecinha de vocês. É para descanso, é para família. No máximo, sábado, tirar uns minutinhos para fazer uma organização que ficou para trás. Mesmo para você que é dona de casa e trabalha fora, existem técnicas de utilização e otimização do tempo onde você consegue praticar a organização dessas tarefas durante a semana, depois que você volta do trabalho. Ah, mas eu estudo. Eu saio do trabalho, eu vou em casa, tomo um banho, dou um beijo no meu filho e meu marido e vou para a faculdade. Também dá. Nesse meio tempo, a gente consegue encaixar pequenas tarefas que você consegue realizar. Chega no final de semana, fica para o sábado o grosso, né, que é uma organização geral da casa, mas que você fazendo direitinho as regras durante a semana, mais um pedacinho do seu período, ou meio período que seja do sábado, você consegue ter o restante da tarde livre, e do domingo também. O ideal é você não se sentir sobrecarregada, tá bom? Criou essa lista de tarefas diárias, a gente vai falar também sobre as tarefas importantes, urgentes e circunstanciais. Vou passar os slides que vocês vão entender o que eu estou falando. Essa lista de atividades diárias que eu falei no início. Então você aqui eu fiz no Excel, mas você pode pegar um caderno mesmo
fazer as linhas lá e colocar os horários. Ó, eu costumo acordar às 7 horas da manhã. Durmo tarde, eu coloquei aqui 23 horas, mas na verdade esse horário é a hora que eu tô, na verdade, terminando de concluir às vezes uma tarefa ou outra, e aí eu vou fazer alguns outros trabalhos e vou ver uma televisão, porque eu sou um pouco viciada ainda em televisão, mas vou assistir alguma programação interessante que eu goste, e eu coloco tudo aqui. Na segunda-feira, às 7, às 8, o intervalo de 1 hora é o suficiente. Se você quiser ter um espaço um pouquinho maior para anotar melhor o que você fez, mais detalhado, aí vai ser ao seu critério, a maneira que você achar melhor. O ideal é você entender o que você está anotando e lembrar dessas atividades. É isso mesmo que eu fiz? No momento que está fazendo a atividade, colocando ela aqui nessa listinha. Depois disso, a gente vai distribuir essas tarefas que você colocou lá nessa distribuição de tarefas. Isso aqui eu criei lá atrás, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei em casa, e eu nunca imaginei que esse papelzinho ia mudar a minha vida. Quando eu fiz aquela lista que eu tinha aprendido com um grande amigo meu, eu coloquei as minhas tarefas principais nesse papelzinho. Então eu anotei à mão mesmo, coloquei na segunda o que eu vou fazer, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, porque tem aquelas coisas que você acaba tendo que fazer, disponibilizar de todos os dias um pouquinho, não é verdade? Para manter uma coisa no lugar, ou aquele pó desagradável que fica em cima dos móveis, tirar. Então tem coisas que você tem que acabar fazendo todos os dias. Então eu coloquei aqui o que serviu para mim, né? Gente, foi tão engraçado, eu coloquei isso na minha geladeira em casa. E a primeira visita que eu recebi, assim, que foi da minha comadre, ela olhou para aquilo e falou assim: o que é isso? Eu falei: ah, só fiz uma distribuição das tarefas para eu me organizar melhor e ganhar um pouco mais de tempo. E tô conseguindo, porque eu adoro praticar Tai Chi Chuan e eu descobri essa prática depois dessa distribuição de tarefas. Porque eu comecei a colocar as tarefas e fazer direitinho no tempo que eu coloquei, da maneira que eu coloquei distribuída aqui, sobrou tempo para eu acordar um pouquinho mais cedo e ir para aula de Tai Chi Chuan gratuita num parque aqui perto da minha casa. E conheci pessoas maravilhosas que me ajudam, me apoiam nesse meu trabalho. E essa minha amiga perguntou e falou: nossa, você tem que ir lá em casa fazer isso para mim. E assim foi acontecendo. Eu fui na casa dela, que me indicou para outra pessoa, que me indicou para outra, que me indicou para outra, e nasceu a Lar Perfeito Lar. Olha que interessante, né? Quanta coisa não nasceu dessa simples distribuição de tarefas. E o mais bacana de tudo isso é que eu me tornei uma pessoa mais feliz, a minha autoestima elevou muito mais, porque eu tive mais tempo para cuidar de mim. Meu filho não tinha nenhum ano, e vocês sabem, devem saber como é, muitas de vocês, ter filhos novinhos demanda um tempo muito grande da gente, não é verdade? Eles estão ali o tempo inteiro, eles requerem atenção e nós temos que disponibilizar essa atenção para eles. E eu estava deixando o meu marido, a minha casa de lado. Quando eu comecei a ver que eu tinha como, existia a possibilidade de manter a minha casa organizada para sobrar tempo para eu cuidar da minha saúde e do meu bem-estar, de mim, poder fazer uma unha, poder cuidar do meu cabelo, fazer uma maquiagem, eu me senti mais feliz, me senti, como diz, realmente a minha autoestima elevou muito mais. E até o meu relacionamento com meu marido melhorou muito. Dizem que não existe vida após o casamento, é mentira. Existe sim. Basta a gente ter muita compreensão, muito diálogo e muita cumplicidade, não é verdade? Bom, essa é a distribuição das tarefas. O próximo passo, isso aqui é o segredo para você conseguir definir como vão ser as tarefas disponibilizadas no seu dia a dia. Por quê? Existem 3 tipos de tarefas na nossa vida. Elas são classificadas como importantes, urgentes e circunstanciais.
As tarefas importantes são aquelas que têm prazo para ser resolvidas. Então, por exemplo, você tem lá, você fez uma listinha, o mercado você tem que fazer hoje, você tem que tirar o lixo hoje. Essas são tarefas importantes. Você precisa fazer naquele determinado dia. A tarefa urgente é aquela que era importante e você deixou virar urgente. Aquele supermercado que você marcou com seu marido de ir na terça-feira e você não foi, aí na quarta acabou o açúcar, na quinta acabou o café e você precisa, virou urgente, então você tem que ir ou na quinta ou na sexta e fazer o supermercado. Isso é um exemplo, né, que a gente tem dentro de casa, acontece. Às vezes, por algum motivo, você deixou de ir no mercado naquele dia que você estabeleceu, aí no dia seguinte já não tem mais o arroz para fazer o almoço. E no outro dia não tem mais, ou sei lá, qualquer outra coisa. Então é uma tarefa importante que você pré-estabeleceu um período e você não cumpriu, ela virou urgente. Então não pensem que tarefas urgentes, Patrícia, mas para mim tudo é urgente. Tudo tem prioridade na minha vida, então tudo é urgente. Negativo, não é assim. Você só deixou transformar em urgente aquilo que era importante. Então, se você der conta das tarefas importantes, elas não vão virar urgentes. Diferente das tarefas circunstanciais. O que é uma tarefa circunstancial? É aquela de emergência. Por exemplo, tava aqui tudo tranquilo e o seu marido torceu o pé ali, machucou, não consegue andar, precisa ir no médico. Então você vai parar o que você está fazendo para levar ele no médico naquele momento. Seu filho está na escola, aconteceu um acidente com ele na escola, você está no meio do trabalho ou está no meio da sua tarefa doméstica. A diretora da escola te ligou, o que você vai fazer? Vai parar o que você está fazendo para ir atender aquela situação circunstancial que aconteceu. Então vocês entenderam? É muito simples. Quando vocês aprenderem que o que é uma tarefa importante, o que é uma tarefa urgente e o que é uma tarefa circunstancial, você vai harmonizar o seu dia. Você vai fazer com que essas tarefas fiquem bem divididas, bem organizadas, principalmente as importantes e as urgentes. Porque as circunstanciais elas vão acontecer, independente do que você tem como tarefa urgente ou importante. E a regra é bem simples. 70% das suas tarefas tem que ser importantes. 70% delas. É o azulzinho. É o índice mais alto. As urgentes, elas só são 20% do total. E as circunstanciais são 10%, porque seu filho não fica doente todo dia, você não fica doente todo dia, não morre alguém da sua família todos os dias. Então, isso é circunstancial. Só 10%. Se você anotar isso direitinho que eu estou te explicando, você vai conseguir definir e criar as tarefas ali para você com mais facilidade e dividir elas de uma maneira que você as cumpra sem fugir dessas dicas que eu tô passando para vocês, tá ok? Usando a rotina a seu favor. Use a rotina a seu favor. Todas temos uma rotina. A diferença está em planejar ou não. Né? Tem aquelas pessoas que realmente são regradas e que vão lá, planejam, colocam tudo no papel. O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta. Planejar é fazer uma lista, estabelecer uma rotina e você vai perceber a diferença nisso. Tem gente, eu já peguei clientes que falaram assim pra mim: mas Paty, eu não sou uma pessoa regrada. Eu não sou aquela pessoa sistemática. Cada dia para mim é um dia diferente. Ótimo! Você não precisa ser regrada e nem sistemática para ser organizada. É o mínimo do bom senso, é você fazer um planejamento pro dia a dia. E isso cabe não só para as tarefas domésticas, cabe para o escritório, para aquelas mulheres que trabalham fora e são donas de casa. Procura fazer isso. Anota no trabalho direitinho o que você tem que fazer em cada dia da semana. Faz um planejamento. Eu gosto de fazer o meu planejamento, por exemplo, no início da semana, no domingo.
Eu sento no domingo, tiro 20 minutinhos do meu tempo, 10 minutinhos no máximo, de 10 a 20 minutos, e eu anoto, eu gosto de usar o caderno ainda, então eu anoto num caderno todas as tarefas que eu tenho naquela semana. Se eu tenho um médico, se meu filho tem um médico, ou meu marido. Qual é a tarefa? Porque tem tarefas mensais, por exemplo, limpar um fogão. Você não vai fazer isso toda semana, o forno, né? Limpar uma janela. Você não vai lavar a janela toda semana. Essas são tarefas que você pode fazer a cada 15 dias ou até um mês, dependendo da localização onde você estiver, às vezes até a cada 3 meses, entendeu? Então, limpar a geladeira, por exemplo, são coisas que você vai planejar, que vai colocar na sua lista ali para aquela semana. Então, o que você vai fazer na segunda-feira? O que você vai fazer na terça? Faz uma listinha. Se acontecer de entrar alguma coisa por conta de uma circunstância que você infelizmente não previu, tudo bem. Vai lá, acrescenta na lista. Vocês já ouviram as pessoas falarem assim, eu gosto assim de planejar, mas eu planejo para daqui 1 ano, 2, fazer aqueles planejamentos de 1 até 5 anos. Isso é fantástico. Não planejamento doméstico, planejamento para a vida. Quais são os seus objetivos? Né? Uma vez organizada o seu lar, organizado os seus ambientes, organizado o seu tempo, você vai despertar essa vontade de organizar a sua vida também. Então você vai sentir aquela necessidade de fazer um planejamento. Eu, por exemplo, já fiz o meu planejamento para daqui 3 anos. E o mais interessante é que eu fiz esse planejamento no meio do ano. E já tem coisas que eu tinha colocado no planejamento para o ano que vem, assim, para o final do ano que vem, que eu já estou realizando no final desse ano. Isso é fato. Aquilo que você tira do seu pensamento e coloca num papel, que você fala, seja para o seu marido ou para o seu vizinho, a tendência daquilo acontecer, de se tornar realidade, é quase que fato. Porque você faz com que a sua cabeça trabalhe ao seu favor. E a mesma coisa é para a tarefa doméstica. Se você acreditar que você vai ter uma casa bagunçada, você vai ter uma casa bagunçada. Agora, se você fechar os olhos e imaginar a sua casa organizada, é o seu desejo, é o que você quer, e você começar a tomar atitudes para que isso aconteça, vocês vão ver só como as coisas começam a acontecer de uma maneira surpreendente, que você nem acredita muitas vezes. Tem uma dica bem bacana que eu vou dar no final dessa palestra, que vocês vão perceber também como vai ajudar no dia a dia e faz uma diferença tremenda. Entenderam então que um bom planejamento é importante para a rotina? Espero que sim. Apliquem isso no dia a dia de vocês, que vocês vão perceber a diferença. Tenha em mente os benefícios. Às vezes, o que acontece? Você quer deixar a casa organizada, você quer manter tudo em ordem, né? A limpeza, a educação dos filhos e tal. Mas você só faz isso a hora que você coloca uma meta, um objetivo. Não vai deixar para arrumar, por exemplo, a casa daquele jeito correndo quando tem uma visita para chegar. Isso não é bacana. Então, coloque uma meta, por exemplo. Eu vou receber uma visita X no final de semana. Você está na segunda-feira. Trabalhe para que aquela semana você faça um pouquinho de cada coisa em um dia da semana, para o final de semana você não fazer tudo correndo de uma vez só. É um objetivo. Eu vou receber uma visita nesse final de semana, ou daqui a 15 dias, eu já me programei. Óbvio que tem aquelas visitas que chegam de surpresa. Mas quando você se planeja e tem a casa organizada, nunca você é pega de surpresa. Ou, por exemplo, mas eu, como dona de casa, eu não tenho tempo nem de fazer um curso pela internet, nem de fazer nada, é muita coisa para fazer, para arrumar. Tenha um objetivo. Eu tenho vontade de fazer determinado curso. Estabeleça o seu planejamento, faça a lista de tarefas, siga bonitinho ali o passo a passo desse material que eu te passei
você vai ver como vai sobrar tempo sim, e você consegue fazer o curso que você tanto deseja, tanto almeja, seja ele online ou seja ele presencial. Vai do gosto do cliente, da maneira que você se sente melhor. Ou até mesmo, se você não se cuida, por exemplo, não, por quê? Não tenho tempo. A maioria das mulheres falam isso pra mim. Patrícia, mas eu não tenho tempo. Aí chega no sábado, aquela correria maluca, aí a mulher não fez uma unha, não arrumou cabelo. Por quê? Não teve tempo. A maioria delas vai falar isso pra você. Eu não tive tempo. Então, ter em mente os benefícios, o seu objetivo, vai ajudar muito, muito mesmo. Seja para qualquer âmbito da vida, dentro de casa, fora de casa. Tem uma frase que eu coloquei aqui de um autor desconhecido que eu adoro. É assim, olha: para que haja sentido na vida, é imprescindível saber o que deseja. Gente, é incrível essa frase. Se você não tem um objetivo, se você não tem, para que tenha um sentido na vida, você tem que desejar alguma coisa, tem que saber o que você quer. Né? A gente não vem nesse mundo por nada, né? Simplesmente para passar por ele e não deixar uma marca, seja ela como uma boa mãe, como uma boa esposa, como uma boa anfitriã da família, não é verdade? Aí cada pessoa veio, tá aqui por algum motivo e tá trazendo alguma coisa de positivo, de bom para as pessoas, seja com um exemplo dentro de casa, para os filhos, para o marido, ou seja no trabalho, ou na vida, não é verdade? Vamos lá. Planejar sempre. O planejamento é a parte fundamental. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa é outra frase que eu adoro e é verdade. Você não sabe para onde está indo? Qual é a importância? Qualquer caminho vai servir, não é verdade? Isso vale para a vida toda, seja no projeto profissional ou familiar. Eu costumo interpretar essa frase de uma maneira principalmente para a educação, né, dos nossos filhos, para a nossa própria educação, né? Você tem que saber para onde você está indo, né? Para a organização de uma casa, você tem que saber por que você quer deixar aquela casa organizada. Por que o seu guarda-roupas precisa estar organizado? Por que o armário da sua cozinha precisa estar organizado? Coloque esses porquês num papel, né? Anota direitinho. Olhe para eles, né? A mesma coisa para os seus sonhos. Se você tem algum sonho, alguma vontade. Eu tenho clientes que falaram assim para mim: Paty, eu tinha um sonho incrível de fazer uma viagem e eu não fazia porque eu não tinha tempo. Quando chegava as minhas férias do meu marido, eu perdi o tempo inteiro arrumando a casa, colocando alguma coisa em ordem, fazendo uma reforma, uma pintura. Em vez de se organizar para fazer isso durante o ano e não justamente naquele mês de férias, onde ela poderia estar economizando também para poder fazer uma viagem. E tem clientes que relatam para mim hoje, me agradecem, porque elas falam: Paty, esse ano hoje nós fizemos uma viagem linda. Às vezes não precisa nem sair ali da cidade onde você tá, mas só de se desligar por uma semana, 3 dias que seja, né, das responsabilidades de um lar, é algo incrível, não é verdade? Dá mais tempo pros filhos. Tem cliente que fala assim pra mim: ai, Paty, eu não sei o que fazer, eu não consigo dar atenção pros meus filhos. Eu me sinto uma mãe muito relapsa nesse sentido, porque a minha casa é uma bagunça, meus filhos pedem a minha atenção, eu não sei o que fazer. E uma simples, na verdade, organização da rotina familiar acabaria com esse problema, sem sombra de dúvidas, né? E às vezes a pessoa só precisa realmente de um norte, né? Saber para onde ela tem que ir, principalmente, né? Aonde ela quer chegar, ela tem que definir isso. Aonde eu quero chegar com isso, entendeu? Hum, eu vou falando aqui, gente, me dá uma sede. E, bom, vamos pro próximo. Essa é a minha última dica. Depois dela, eu encerro a palestra.
mas é uma dica que eu adoro. Eu tenho um carinho especial por ela. Super funciona. Todas as minhas amigas, as minhas clientes que fizeram isso, estão super felizes e virou um hábito dentro da rotina familiar e que funciona, é funcional. Simples assim, eu coloquei aqui ó, um reloginho, 15 minutos para organizar. O que é isso? Se você não tem um timer no seu celular ou um celular, mas você tem um despertador, alguma coisa que você marque, mas tem que ter o som do despertador, isso é importante. Quando eu comecei a fazer isso na minha casa, eu comecei com 30 minutos, acreditem. Eu acreditava que a minha bagunça era tão grande que se eu separasse um dia inteiro da minha semana, eu não ia conseguir organizar toda aquela bagunça. E só que eu não tinha tempo. Falei, meu, como que eu vou fazer se eu não tenho tempo para organizar um dia inteiro, né? Como que eu vou fazer? Aí eu marquei 30 minutos no meu celular e aí eu chegava em casa, na época que eu trabalhava fora, né? O que eu fazia? Saía recolhendo tudo que estava fora do lugar, louça fora do lugar, na sala as almofadas fora do lugar, os brinquedos do meu filho, saía recolhendo tudo. Em meia hora eu parava o que eu estava fazendo, lógico que às vezes fica alguma coisinha ali, outra aqui, 2 minutinhos para dar aquela última passada de mão, assim, aquela última organizada, e aí encerra. No dia seguinte, se você tiver no pique, tiver sobrado um tempinho, mais meia hora. Eu fiz isso assim, utilizando meia hora, acho que nem por uma semana. Uns 3 dias na semana. Eu vi que era muito tempo meia hora. Então eu coloquei no meu relógio 15 minutos. Em 15 minutos eu fiquei impressionada com a quantidade de coisas que eu arrumei em 15 minutos. E realmente é impressionante. Só aplicando o método para você ver a diferença que vai fazer para sua vida familiar. E o mais legal de tudo lá em casa é que aí todo mundo entrou na dança. O marido entrou na dança, o filhote entrou na dança, ele tem 3 aninhos agora, e o dia que eu resolvo fazer esse timer é engraçado. Sai todo mundo recolhendo. É o maridão recolhendo, eu recolhendo as coisas, o meu filho organizando os brinquedos, ele tem as prateleirinhas dele, as caixas, ele sabe cada coisa aonde tem que estar. Mesmo que depois, em meia hora, ele bagunce tudo, porque criança não tem jeito, né? Ele tem só 3 anos, ele quer brincar, ele quer organizar, mas o fato de criar essa consciência nele desde cedo vai fazer uma total diferença lá na frente, né? Infelizmente, hoje, muitas pessoas não são organizadas por conta disso. Lá atrás, a gente tinha quem fizesse por nós, né? Hoje, os casais, quando eles casam, eles formam uma família, infelizmente, é estatístico isso. A maior parte dos casais, praticamente 80% deles, separam nos 2 primeiros anos de relacionamento. E sabem qual é o maior motivo dessa separação? Acreditem, é a desorganização. As pessoas, elas vêm com bagagens da casa delas, de conceitos e cultura, e aí elas não se encontram. O homem acha que a mulher é que tem que organizar, a mulher acha que o homem tem que ajudar, quando na verdade o casal é o conjunto, é o contexto. Eles juntos vão dividir as tarefas entre eles e vão realizar da melhor maneira possível, fazer com que aquele ambiente fique ótimo, fique clean, fique organizado e sem cobranças, não é mesmo? Eu atendo hoje muitos casais também que a gente acaba apoiando nesse sentido, porque uns jogam a responsabilidade para cima dos outros, e aí de uma coisinha fora do lugar, a pessoa tira do fundo do baú um monte de outras coisas sem necessidade e começa a discussão e aí acaba na separação, infelizmente, né? E uma das coisas que eu quero levar para minha vida, assim, esse legado é difundir isso para as pessoas, divulgar isso o máximo que eu conseguir e fazê-las entender a importância da organização, do tempo delas dentro da rotina familiar ou dentro do trabalho, o quanto isso vai fazer a diferença no dia a dia dessas pessoas. No último slide eu deixo aqui o meu muito obrigada
E os meus contatos, eu tenho um site que é o www.larperfeitolar.com.br, a minha fanpage no Facebook também, que é /larperfeitolar, e o meu e-mail. Se vocês quiserem enviar para o meu e-mail algumas dúvidas, eu posso responder para vocês sem nenhum problema, tá bom? Fiquem à vontade. Para mim está sendo um prazer imenso. Eu queria agradecer a Conadoca por ter me convidado para esse evento maravilhoso. Eu acho que nós temos que valorizar cada vez mais as donas de casa, essas mulheres lindas que têm uma jornada dupla de trabalho, tripla muitas vezes, e cuidar de uma casa não é fácil. E infelizmente a dona de casa infelizmente hoje não tem o devido valor, né? Então nós temos que nos valorizar em primeiro lugar. E esse congresso é fantástico, foi uma ideia maravilhosa que eu tenho certeza que desse vão vir muitos outros, e espero estar com vocês aqui, que vocês tenham gostado dessa aula, dessa palestra, e possam divulgar isso, dividir com as suas amigas também, donas de casa, e outras pessoas aí que vocês acreditem que vai fazer a diferença na vida delas, tá bom? Muito obrigada e tchau, tchau!